Acho que os outros não vão voltar, não. Então, vamos lá. Vamos terminar. Então, o que aconteceu? O governo começou a comprar tanta cesta básica que desabasteceu, né? Arroz mesmo. Não tinha de quem comprar. Arroz, feijão, macarrão, não tinha. Você podia procurar o Brasil inteiro que você não achava. Porque era muita, né? Assim, aqui no Paraná, acho que foi quase 1 milhão de cesta. Isso em 90 dias. O governo federal comprou mais tantos milhões, né? Fora os outros estados aí que comprou muito. Misturando, juntando com o que as prefeituras estavam comprando, né? Praticamente desabasteceu a parte de cesta básica aí do Brasil. E aí os preços disparou, né? Quem não lembra que o arroz antes da pandemia custava 10, 12 reais, hoje está quanto? 20, né? Fora aí o macarrão, dobrou de preço, tudo, né? Um dos motivos é esse, lógico, juntando com a inflação, né, que teve do período, né? E assim, a gente sabe, o preço subiu uma vez, para ele voltar ao normal demora, não é assim. Para subir é rápido, mas para descer é demorado. Então, essa questão da cesta básica aí no começo da pandemia foi acho que o governo não se atentou muito, né? O que podia acontecer, achou que não ia acontecer isso, mas teve um desabastecimento geral aí da parte de alimento, né? Para nós, consumidores, né? Para nós. Tanto que os mercados aí, vocês se lembram, na época, num mercado de prateleira vazia, porque não conseguia comprar, né? E não era, o motivo principal não era nem a pandemia, não era nem que estava tudo parado, porque estava tudo parado, mas as empresas que trabalhavam com licitação, e aqui eram as grandes empresas que conseguiam entregar, porque eu lembro que os lotes de cesta básica não era assim, 300 mil cestas, né? Quem consegue entregar 300 mil cestas? 200 mil cestas, lote menor, né? Tinha lote de 800 mil cestas aqui no Paraná. Então, isso do estadual, né? Aí você juntava com as prefeituras, com lotes de 30 mil, 50 mil, 100 mil. Então, desabasteceu geral. E os preços foram lá em cima e até hoje estamos sentindo as consequências aí. Um dos motivos é esse, né? Não é o exclusivo, mas pode ter certeza que afetou sim. Porque comprou muito de uma vez só, né? Muito, muito rápido, né? Porque se vai comprando ao longo ainda, o impacto é menor. Mas, né, como foi o caso lá que foi em coisa de 90 dias ali, foi muita cesta básica que os órgãos públicos compraram, né? Isso aí geral, federal, estadual, municipal. Então, deu um impacto aí e está diretamente ligado ali com o princípio de desenvolvimento nacional, né? Vamos para o último aqui, para nós finalizar, que é o princípio da legalidade, né? Então, isso aqui também é bem importante, isso aqui é bem usual quando for fazer recurso, alguma coisa assim, sempre tem que pôr esse princípio aqui, independente do caso, ele sempre cabe. Então, o princípio da legalidade, né? Todos os demais princípios e normas devem respeitar esse princípio da legalidade. Por isso, ele é a base dos princípios e normas públicas, né? Isso aqui é a base de tudo, né? Tudo tem que estar dentro do legal, né? Mas o que é esse legal, né? Isso que a gente vai ver. Madeira é um doutrinador, né? Destaca ainda que a distribuição entre o primeiro e o segundo caso, a gente se trata do artigo, não vou ler muito isso aqui não, que quando pega artigo, isso aqui que é o mais importante. A quem é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, ao passo que o artigo 37, a administração pública deve sempre agir em conformidade com a lei. No caso da administração pública, a lei constitui condição para a ação, ou seja, com o poder do Estado deve agir. No concerne à administração pública, né, Miranda, que é outro senador, ressalta que essa não pode agir contra a lei, contra a legem, ou além da lei, pretem legem, só podendo agir nos estritos limites da lei, segundo legem. Está vendo como é? Eu não gosto de pôr isso aqui porque é meio maçante, né? Assim, meio chato e não quer dizer nada. Né? Ninguém entende nada, né? Até os advogados têm dificuldade com isso, que vai de conta que entende, mas não entende muito não. Mas vamos explicar aqui o que é isso aí. Deixa eu salvar aqui o arquivo, senão depois o outro, quem está assistindo gravado aí, não vai conseguir assistir. Porque depois que ele finaliza, aí ele salva. Esse é o problema do 40 minutos. Está dando 40 minutos, ele está enchendo e está finalizando para salvar aqui. Mas vamos lá. Então, o que isso aqui, em resumo, quer dizer? Isso aqui eu tirei desse sabedoria política aqui, né? Tirei desse site que não fui eu que escrevi, não. Quando eu escrevo mais assim, mais simples, para entender melhor. Mas isso aqui é o seguinte,
para a sociedade em geral, para todo mundo, para nós como sociedade, como pessoa, cidadão, a gente deve, a gente não precisa fazer o que a lei não diz que a gente não pode, né? Então, assim, se não tem lei, é permitido, né? Basicamente é isso. Se não tem lei dizendo o contrário, é permitido fazer. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades de coisa aí que a gente pode fazer como cidadão, né? Como sociedade, como usuário aí do Estado, e algumas que a gente não pode porque a lei diz, né, especificamente que a gente não pode, né? Mas o que a lei não diz é permitido. Não é permitido o que a lei diz que não é permitido. Então, a gente, como cidadão, é assim. A gente pode fazer tudo o que a lei não diz. Onde a lei é omissa, é permitido. Já a administração pública, não. Quando a gente está no âmbito da administração pública, é o contrário. O administrador público, o servidor, né, é o contrário. Para eles, só é permitido fazer o que a lei diz. Se a lei não diz nada, eles não podem fazer. Então, essa é a legalidade dentro da administração, do direito administrativo, no caso, né, que a licitação está junto. O ramo de licitação está dentro do direito administrativo. Então, no âmbito de licitações, aos servidores, ao pregoeiro, à comissão de licitação, né, tudo mais, para eles só podem fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei diz. Ou seja, se não tem previsão legal, eles não podem fazer, né? Então, aqui entra de novo os princípios, né? Às vezes não tem lá explícito na lei, lá dizendo alguma coisa, mas interpretando os princípios, você chega à conclusão de que aquilo que o servidor, que a administração fez, é permitido, né? Mesmo que não tenha explícito lá na lei, porque pelo princípio da legalidade dá a entender isso, né? Ah, não, se a lei não está dizendo de maneira clara, lá explícita, lá não tem um artigo lá na lei tal dizendo isso, então eles não podem fazer. Não, não é bem assim. Por isso que existem os princípios, né? Como a gente viu na aula passada também, né? Princípio é uma luz ali, é um norte, é uma direção, é uma base para o resto, né? Para o resto do ordenamento, né? Mas lógico, tudo tem limite, né? Também você não vai usar princípio ali para justificar qualquer coisa. Aqui que entra o conhecimento de vocês como analista, do empresário que quer saber um pouco mais, né? A administração fundamentou lá com base no princípio, mas não tem nada a ver, está errado, você vai ter condições ali de atacar isso aí, né? De dizer que está errado, de mostrar, de justificar, entrar com recurso, uma impugnação, né? Então, essa é a importância de saber isso aqui. Então, assim, dentro do princípio da legalidade, a administração só pode fazer aquilo que a lei diz, aquilo que é permitido por lei. Enquanto que a gente, como sociedade, né, fora do âmbito da administração pública, para a gente é permitido fazer tudo, né, tudo aquilo que a lei não diz. Já para eles só podem fazer aquilo que a lei diz, né? Então, aqui, basicamente, o princípio da legalidade é isso aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, sabia que tinha. Ele garante que os atos praticados pelo administrador sejam sempre iguais, pois este só pode praticar os atos previstos em lei. Não é permitido que pratique os atos conforme achar conveniente e apropriado. Então, assim, esse é o motivo de existir esse princípio da legalidade. Lógico que dentro lá de uma certa discricionariedade, dentro ali do princípio da isonomia e tudo mais, o administrador ele não precisa praticar Ctrl-C, Ctrl-V, né, que a gente fala. Mas, assim, os atos têm que ser praticados de maneira igual, com uma fundamentação razoável, né? Você não vai dizer, não vai permitir que A tenha acesso a um documento e B não, né? Você pode permitir que A tenha acesso àquele documento indo buscar na prefeitura e B dê acesso mandando no e-mail, né? Mandando uma carta, né? Mandando pelo correio, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas o acesso, que é o principal, está sendo permitido, né? Então, assim, quando a gente fala assim, não praticar os atos sempre iguais, né? É sempre iguais, mas na medida da desigualdade. É aí que a gente precisa saber de todos os princípios para a gente poder lembrar lá da isonomia, né? É sempre igual, mas não é Ctrl-C, Ctrl-V, não é idêntico, né? A igualdade está na disponibilização do documento, seja para um, seja para outro. A forma como esse documento vai ser disponibilizado pode ser mandado pelo correio, pode ser indo buscar na prefeitura, pode ser no e-mail, dependendo da necessidade, né? Esse que é a diferença. Mas, assim, você não pode deixar de uma empresa ter acesso a um documento e depois dar acesso para outro, né? Aqui você está impedindo o princípio da legalidade. Por quê? Porque lá na lei fala que todos são iguais, que todo mundo tem acesso e oportunidade iguais e tudo mais, né? Então, né, por isso que entra o princípio da legalidade, né? Então, aqui, eu sabia que tinha um jeito mais fácil.
Enquanto ao particular permite-se fazer tudo o que não é defesa em lei, proibido, né? Ao administrador público só admite-se fazer aquilo que não tem previsão legal. Desculpa. Ao administrador público só admite-se fazer aquilo que tem previsão legal, né? Então, aqui é aquilo que eu falei. Enquanto a nós, né, o particular, né, você pode fazer tudo que não é proibido, tudo que a lei não diz que você não pode, né? Você pode fazer, né? Você só não pode fazer aquilo que a lei diz que você não pode. A administração é o contrário, né? Então, o administrador público só admite fazer aquilo que tem previsão legal. Então, os atos da administração pública, todos são fundamentados em lei, em norma, em uma previsão legal ali, né? Porque eles só podem fazer aquilo que tem previsão legal. Tá, aqui entra também a questão da burocratização, né? A burocratização parece ser chata, ser ruim, mas ela é necessária até para garantir essa legalidade aqui, né? Para garantir que todos têm ali um tratamento igual, né? Então, tem acesso e, né? A burocracia é isso, né? Fazer os atos reiterados, né? E sempre iguais, né? Sempre praticado de maneira ali de uma certa normalidade, mas aqui, né? Sempre lembrando que é tudo igual, tudo tem que ser sistêmico, mas sempre lembrando da isonomia, da particularidade, né? Disso aí, não é que, né? Que a gente vê muito em servidor, né? Principalmente parte de documentação. Você leva um documento um pouco diferente lá, ou um pouco fora do normal, né, um pouco fora do convencional, sei lá, escrito diferente, uma cor, alguma coisa assim, não, isso aqui não pode. Né, ou então, na lei, até na lei lá, ou no requerimento lá de alguma coisa pública, diz que tem que ter aquele documento, aquele outro, tal. Mas você, pela sua particularidade, por algum motivo, algum daqueles documentos lá você não tem. E aí você chega lá, a pessoa fala, não, você não tem o documento aqui, esse documento aqui, eu não posso, né, protocolar, não posso fazer porque você não tem esse documento. E você explique que, né, por alguma particularidade, não porque você não consegue emitir, porque você não quis emitir, não, mas, né, você não tem. Eu já vi um caso que era um atestado de óbito, lá na relação pedia atestado de óbito não era, pedia assinatura do cidadão lá, tinha que ter assinatura do cidadão. Só que o cidadão já tinha morrido. Como é que assina? Aí juntou o atestado de óbito, aí chegou no servidor e falou, não, o atestado de óbito não está pedindo. Está pedindo a assinatura do fulano, mas o fulano morreu, está aqui o atestado. Não, então não posso fazer nada, porque aqui está pedindo assinatura. Então, assim, esses detalhes, né, que a gente precisa saber lidar com isso. A legalidade lá na lei até pode estar dizendo que precisa, mas você tem que adequar o caso concreto, né, que entra tudo que a gente está falando. Cada caso é um caso, né, precisa se adequar a cada um. Mas coisas do Brasil, vamos lá. Então, nas licitações, o agente público está vinculado aos regramentos da Lei 8.666 e da Lei 14.133. Então, o que diz lá, o que dita as regras principais. Também não vocês não podem achar que se não está na nenhuma dessas leis, né, então está tudo errado. Se o cara fez alguma coisa lá que não está dizendo na lei, então ele está errado. Não, não é assim. Tem os princípios, né, tem mais um monte de lei. Tem a lei do processo administrativo, tem lei de empresa de economia mista, né? Tem um monte de lei que todas elas fazem parte do ordenamento. Então, às vezes não está em uma, mas está em outra ali o que a administração está fazendo, né? A fundamentação daquilo que ela está fazendo. Então, não quer dizer que não está nessa lei aqui, não está respeitando o princípio da legalidade, às vezes está em outra. Então, é preciso destacar que não se pode misturar as leis, né? Os processos licitatórios precisam seguir uma lei. Se for aqui, já estou falando mais da parte atual, né, de hoje, né? Que é o seguinte, né, se o edital, se a licitação está seguindo o processo da 8666, ele tem que ir do começo ao fim seguindo a 8666, né? Ele não pode pegar alguns artigos lá da 1433 e outros da 8666. Não, tá errado, ou é uma lei ou é outra, não se mistura, né? Então, por exemplo, na hora de licitar, ele usou a 8666. Na hora do contrato lá, ele quer que a empresa cumpra algum requisito que está na 1433. Não pode, está errado. Se é pela 8666, do começo ao fim, né, tanto da parte de licitação até o findado lá, até o fim do contrato, até entregue tudo o que foi solicitado, ou até acabar o prazo final do contrato, é 8666, né? Não vai misturar a lei aí, pegar um pouco de um pouco de outro, né? Isso aí não pode. Então, se é uma lei, é ela do começo ao fim. Então, normalmente nos edital aí tem que prestar atenção, ver qual lei que está seguindo, se é 8666 ou a 1433, normalmente agora em cima está tendo lá qual que é a lei, né? Então aqui, na verdade, eu comecei errado, né?
comecei nessa tela aqui, essa é a primeira e essa é a segunda. Então, todos os demais princípios e normas devem respeitar esse princípio da legalidade, por isso é a base dos atos e normas públicas, né? Então, aqui que eu falei, esse princípio da legalidade também ele sempre deve estar em conjunto com algum outro, sempre vai ter algum outro aí junto com ele, porque né, ele é muito amplo, né? Na verdade, esses princípios que são mais amplos, eles acabam sempre estando aí em conjunto com algum outro, né? Para dar transparência, para a gente poder entender o porquê das coisas, né? Não é só pegar um lá, fundamentar nele e acabou, às vezes não dá para entender. E o motivo ali, né? O porquê que aquela decisão foi tomada, o porquê que aquele ato foi praticado. Então, aqui só um resumão aqui. Esse aqui é daquele site lá também que estava lá em cima. Não é proibido a gente usar os materiais, né? Mas a gente tem que dar aí dizer de onde veio, né? De quem que é, tem que dar o direito autoral aí de quem fez. Né? Essa parte aqui não fui eu, como aquela uma lá também não, que está lá. Então aqui é a diferenciação, né, do privado do público, né? Então quem que é o destinatário aqui do privado particular somos nós, né? E da legalidade, né, do público, quem que é o público? São os agentes públicos em geral, né? Que pega servidor, pega agente político, estagiário, tá? Até quem, dependendo da situação, quem está prestando serviço, acaba sendo enquadrado como agente público também, dependendo da situação, pode ser, né? Então não acha que porque você não é servidor, então, não, então eu não estou vinculado aqui ao público. Não, às vezes até o prestador de serviço, dependendo da situação, ele é considerado um agente público. Então, né, o fundamento da autonomia da vontade, aqui é o contrato, né, princípio da legalidade, que sempre vai estar ali, nós, né, particular, temos autonomia para fazer o que a gente quer, contanto que não seja proibido em lei. Então, normalmente a gente firma contrato com quem a gente quer, do jeito que a gente quer. Já para o público não, é subordinação da vontade, então os contratos, né, tudo tem que ser conforme a lei, esse é até um dos motivos da licitação. A administração não pode comprar de quem quer, do jeito que quer, tem que seguir o processo licitatório, né, então que é a subordinação de vontade. Significar, né, o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, isso aqui está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, então aqui que eu falei, o particular pode fazer tudo que não é vedado em lei, enquanto que o público, né, o agente público lá, somente faz o que a lei permite. Então, a legalidade disso aqui está lá no artigo 37 da Constituição Federal, né? Que é a legalidade estrita, né? Que a gente diz que é uma legalidade estrita que só pode fazer o que a lei está dizendo ali. Se a lei não diz, não pode. Então, aqui, né, o privado, o particular, ele tem permissão para fazer tudo que a lei não diz que ele não pode, né? Então, tem permissão para fazer, enquanto que o público, é a proibição para fazer, né? Então, assim, o princípio nosso seria que a gente pode fazer tudo, e enquanto que da administração pública não pode fazer nada. Então, assim, eles têm que ter alguma previsão legal, tem que achar alguma coisa na norma, e a gente não, né? A gente, se não está na norma, a gente pode. Então, o que quer dizer isso? Que a gente tem muito mais autonomia, a gente tem muito mais permissão de fazer do que a administração pública, né? A administração pública é bem restrita, não pode fazer de tudo e nem de qualquer jeito, né? Então, aí é isso. Para hoje é isso. Hoje, infelizmente, eu esqueci aí dos 40 minutos e acabou cortando, né? Aí o pessoal já não tinha muito e acabou não voltando. Mas se tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu abrir o chat aqui.